Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. No programa de hoje a gente vai falar sobre eles, os termogênicos, aqueles que ajudam a estimular o nosso corpo a ter mais energia. Vamos conversar com a médica endocrinologista, a doutora Sarina Okpink. E ela vai explicar o funcionamento desses suplementos no nosso corpo e vai dar informações que eu tenho certeza essas informações vão te surpreender. Banho gelado emagrece, vamos falar sobre isso. E no segundo bloco teremos a querida psicóloga Luciana Rocha, que lançou recentemente aqui em Belo Horizonte o livro Nem Covarde, Nem Herói, Amor e Recomeço diante de uma perda por suicídio. Ela é muito bacana e vai falar muitas coisas interessantes conosco sobre essa questão ligada ao suicídio. No quadro Mitos e Verdades, aí a gente vai ficar sabendo tudo sobre eles, os termogênicos. Tá começando! Olá, doutora Sarina, bem-vinda. Vamos falar sobre termogênicos. Todo mundo quer consumir o máximo possível de cafeína, de guaraná, para transformar o nosso organismo em uma grande máquina de queimar e moer a gordura, as calorias, acelerando o metabolismo. Mas aí vem a pergunta, será que é assim mesmo, doutora? Bem, de certa forma é, Fernando. A cafeína, ela é uma substância que ela realmente consegue estimular receptores simpático-miméticos no organismo e isso, quando faz isso, o corpo entra como se a gente estivesse num estresse, num comportamento de luta ou fuga. Então a frequência cardíaca aumenta, nós temos uma metabolização de gordura diferente, de glicose diferente, a gente passa a catabolizar mudar o organismo para catabolizar essa glicose. Então ocorre sim. Existem algumas substâncias que elas são capazes de estimular o gasto energético. Dessas, a mais efetiva hoje é a cafeína. Agora, isso não quer dizer que a gente tem que viver de cafeína, pimenta, guaraná em pó para emagrecer de fato. O efeito não funciona dessa forma? Seria maravilhoso se funcionasse, mas não funciona dessa forma porque o corpo não quer morrer. Então, esse tipo de substância, ele estimula muito, por exemplo, o coração, a frequência respiratória, e o corpo, ele se defende disso. Então, você já prestou atenção? Se você tomar café de manhã, de tarde, de noite, você vai começar a tomar café, você vai ter os efeitos termogênicos do café, você vai ficar mais excitado, com mais energia, mais motivado, a frequência cardíaca aumenta. Mas se você tomar muito café, ele para de fazer esses efeitos. É como se o corpo se defendesse disso. E você pode ter só os efeitos colaterais ruins. Então não adianta ter excesso. Agora, o termogênico é um termo que acaba fazendo muito sucesso nas academias, né? Eu queria que a senhora falasse das contraindicações desse tipo da malhação do termogênico. Existe um valor aí que você toma que é seguro. É lógico que vai depender muito da sensibilidade individual. Mas normalmente uma mulher 100, 200 miligramas de cafeína é um tanto aceitável. O que é isso? Porque a gente, normalmente, assim, a gente não passa café para a pessoa tomar. Porque pode ser que ela faça coado ou ela faz café expresso. Isso muda. E isso vai mudar e também depende da qualidade do café. Então, quando você vai usar cafeína, você usa cafeína mesmo, ela pura em miligramas. Então, 100 miligramas é uma cápsula de 100 miligramas de cafeína. E eu sempre aconselho o meu paciente a usar ela pura. Porque esses termogênicos que são tudo misturado, costuma ter açúcar, costuma ter alguns aditivos que podem até atrapalhar o efeito dos outros. E desses termogênicos, como o melhor é a cafeína, eu passo cafeína pura. Tá? Então, para um homem, para a mulher, uns 100, 200, para um homem, uns 200, 300. Então, uma pessoa pode tomar 400 miligramas de cafeína e não sentir nada? Pode, é possível. A questão é, se você tem alguma pressão alta, ou se você tem dificuldade de dormir, se você, por exemplo, tem uma síndrome do pânico, você é muito ansioso, você vai sentir efeitos colaterais que podem, inclusive, prejudicar a sua saúde e serem até muito danosos. Eu sei que é difícil quantificar, mas assim,
Quanto tem de cafeína uma xícara de café? 100 miligramas, 100. mais ou menos. A gente costuma falar, você está falando ou uma xicrona de café coado ou uma xicrinha de café expresso. Porque é muito interessante essa pergunta sua, porque os estudos americanos, eles fazem com café americano. Sim, que é quase um balde. E que é coado. Então, a gente já tem mais ou menos essa analogia. Quando você vê um estudo americano, o café é coado, mas é uma xícara maior. Quando você vê, às vezes, um estudo inglês, um estudo italiano, é um café expresso, mas a xicrinha é menor. Então, ali vai ter mais ou menos 100 miligramas de cafeína. Sim, sim. Agora, a gente falou também dos riscos, né, que esses termogênicos podem causar, principalmente esses manipulados, esses preparados, para malhar melhor, para ter mais disposição. Insônia, crise de pânico. Porque ele vai aumentar a frequência problemas cardíaca. cardíacos. Então, se você tem pressão alta, você não pode usar termogênico, porque pode ter um pico hipertensivo aí, né? E o uso crônico, principalmente esses que você está falando, que tem muita mistura, costuma vir termogênico que a gente chama de mercado negro, né? Que não está autorizado pela Anvisa. Costuma ter substâncias ali que, inclusive, pode dar até um infarto, um ataque cardíaco. O entendeu? energético, ele tem termogênico? Depende do que você está falando. Se você está falando um energético, esses energéticos líquidos, eles costumam ter, assim, uma taurina, que pode ser um pouquinho estimulante, mas eles costumam ter também açúcar. Então, quando a gente fala só um energético, pode ser algo que dá energia. E aí você vai lembrar de uma glicose. Então, são coisas diferentes. O termogênico, a gente sempre aconselha que ele não tenha açúcar. Porque se a pessoa está usando para fins de emagrecimento, ele não deve conter caloria. Interessante que quando a gente fala da ação dos termogênicos, a gente fala da ação do próprio corpo, como eu falei na abertura, dessa máquina funcionar mais para a gente emagrecer de uma forma mais eficiente. Mas existem outras formas interessantes, doutora, de acionar essa máquina? Existe. Eu costumo dizer o seguinte, você pode gastar energia movimentando ou produzindo calor. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem febre, uma pessoa que tem febre 10 dias, essa pessoa vai emagrecer. Uma pessoa que aparece para você investigar, eu estou um mês com febre, ela vai contar, estou um mês com febre e perdi 4 quilos. Perdi 5 quilos. Porque a produção de calor é mais dispendiosa do que a produção de movimento. É aquilo, a gente estava conversando aqui, a doutora fez uma pergunta que eu achei ótima. Como é que é a comparação dos eletrodomésticos? Quem gasta mais? O ventilador ou o ferro elétrico? Ou o chuveiro elétrico? Quem produz movimento, o liquidificador ou o chuveiro? Ou a chapinha, como você disse? Todo equipamento, quando ele tem que produzir calor, ele vai despender mais energia. E assim é com o nosso corpo. A gente, quando produz movimento, a gente vai gerar ATP para poder gerar esse movimento, para suprir. Mas quando você tem que produzir calor, por exemplo, não só na febre, se você está exposto ao frio, sua temperatura não pode cair, senão você morre. Então o corpo tem que produzir calor para manter você na sua temperatura ideal, que digamos, 36 graus. Então, para essa produção de calor, o organismo gasta muito mais energia. Então, o frio emagrece. Exatamente. Isso aí faz parte de uma nova leva da ciência do emagrecimento, que é estimular a queima de energia por meio da produção de calor. Mas, doutor, então, se fosse assim, os esquimós seriam magrinhos. Foi assim que eles descobriram. Eles descobriram que pessoas que viviam em países nórdicos, países mais frios, eles tinham um metabolismo basal diferente das pessoas que viviam nos países quentes. E foi aí que começaram as pesquisas. Interessante, mas eu não vi muitos esquimós na minha vida, mas eles não são exatamente magrinhos. Mas a questão não é só o gasto energético, a questão é o gap. Então você pode ter um metabolismo basal mais alto, gastar mais em repouso e comer muito. Então, nós não estamos falando que eles são mais magros. O que a gente está falando propensão. Ele tem um metabolismo em repouso onde ele gasta mais energia. E é isso que a gente quer. Sim, sim. Mas aí tem que aliar toda a estrutura de hábito alimentar e tudo. Sei. Mas pensa bem. Quando você vai envelhecendo e quando você vai mudando seus hábitos para um hábito mais maduro de
gastar menos energia, de malhar menos, né? E de todo o processo que você faz para diminuir seu gasto energético, você também diminui o gasto energético em repouso. Então, diminuir metabolismo energético em repouso, você concorda que é péssimo? Porque você já ouviu falar, pessoas, eu como o mesmo tanto que eu comia há 10 anos e agora eu engordo. Por quê? Porque eu passo a gastar menos energia em repouso, independente do tanto que eu malho. Sentido de preservação do corpo. Exatamente. Então a gente tem que lutar contra esse processo de preservação. Chegar pro corpo, meu filho, dorme não, vamos gastar isso aí. Só que em repouso eu posso gastar energia sem me movimentar, que é o metabolismo basal. Então, quando eu estou, por exemplo, num ambiente a 16 graus, eu estou gastando uma energia diferente do que se eu tiver a 22. Porque minha temperatura é 36. Se eu estou a 16, o meu corpo precisa produzir calor para manter a minha temperatura em 36. Então, eu estou aqui a 16, não estou fazendo nada e estou gastando o brigadeiro que eu comi de manhã. Doutora, eu ia te perguntar qual é o melhor termogênico para emagrecer, mas eu acho que essa resposta é sobre o frio, né? A cafeína é muito boa, tá? A gente não pode, assim, hoje ela é a velha e conhecida cafeína que, se usada, bem calculada, ela vai ajudar não só o gasto energético durante o treino, como a performance do treino. Ok, mas a gente não pode esquecer que existem outros mecanismos e esse de frio é maravilhoso. Eu oriento assim, se você pelo menos malha direitinho e toma um banho gelado no pós-treino, 3, 4 vezes por semana, você já está estimulando muito o seu metabolismo. Exatamente, aquele famoso banho gelado que tem feito tanto sucesso aí, não precisa ser às 5 horas da manhã e não precisa estar tão gelado, mesmo porque a gente não mora na Islândia também, né, doutora? Exatamente. E também é legal observar o seguinte, que no inverno a gente acaba tendo mais apetite. Acaba comendo mais e aí fica tudo descompensado mesmo. Porque no inverno você produz mais energia. Porque você passa frio, está produzindo mais calor. Então, é comum a pessoa, no inverno, querer comer um pouco mais. E esse é um cuidado que você tem que ter. Se você começa a fazer a estratégia de tomar banho gelado, você vai produzir mais energia? Vai. Então, você tem que ter cuidado também para você não comer muito. Porque não adianta nada você gastar mais energia e compensar isso com uma dieta hipercalórica. Não inventaram ainda aquela pílula dourada que te faz emagrecer do dia para a noite, né, doutora? Não inventaram, Fernando, mas estão próximos, viu? Hoje os novos medicamentos, eles ajudam muito o paciente a emagrecer. O problema é o rebote. Se você parar, você volta a engordar. Olha que legal, se você toma um bom medicamento para emagrecer e ao mesmo tempo estimula seu metabolismo, na hora que você parar, você não rebota. Exatamente. Técnica e planejamento. Doutora, a gente tem aqui um quadro que se chama Mitos e Verdades, e quando a gente fala sobre termogênicos, aí tem um pano para manga, como se diz em Minas, né? Vamos falar então? Eu faço a frase e aí você diz mito, verdade ou em termos. Tá bom. Tá bom? Fechado. Então vamos lá. Doutora Sarina Occhipinti. Errei. Occhipinti é um sobrenome italiano. A gente está fazendo aqui o Mitos e Verdades sobre termogênicos. Primeira questão é essa, doutora Sarina. Os termogênicos não são contraindicados para pessoas hipertensas. São contraindicados, sim, não só para pessoas hipertensas, mas com pessoas com problemas cardíacos e também para pessoas com labilidade emocional e distúrbios do sono. Termogênicos eliminam de forma definitiva a gordura do corpo. Mito ou verdade? Seria maravilhoso se fosse verdade, mas não é assim. Mas termogênicos podem ajudar a gente a aumentar a oxidação de gordura, sim, durante o treino e até a performance. Termogênico antes do treino ou depois? Depende. O termogênico, ele sempre vai agir. Se você usar em repouso ou antes do treino, ele sempre vai estimular. Só que quando você usa antes do treino, você não tem só um aumento da perda de calorias, como você pode ter também aumento da performance no treino. Pessoas que não fazem exercícios físicos e usam termogênicos podem emagrecer sem dificuldade, sem malhar.
É mito ou é verdade? Ninguém nesse mundo consegue emagrecer sem dificuldade. Isso é mito e, infelizmente, porque o meu sonho é poder ajudar essas pessoas, porque a obesidade é uma doença, com mais facilidade, mas não existe isso. Termogênicos não atrapalham o sono. É mito ou verdade? Termogênico, se você tomar bem cedinho e tiver um metabolismo rápido, pode não atrapalhar o seu sono. A questão é que existem pessoas de metabolismo lento e metabolismo rápido. Então a gente sempre orienta que o termogênico seja tomado bem cedinho. Outra questão é essa, os termogênicos podem causar dependência. Mito ou verdade? Verdade, só que não é só a dependência. Acontece um fenômeno que a gente chama de taquifilaxia. Ele causa, o seu corpo acostuma a ele. Então você tem uma ação, mas aos poucos essa ação vai ficando diminuída. É aquilo que a senhora falou, vai tomar 17 cafés, não vai acontecer A mais ação o não é efeito. Tá. Existem alimentos com o mesmo poder do termogênico. Mito ou verdade? Se a gente considerar que o café é um alimento, ou, por exemplo, todas as substâncias que são ricas, por exemplo, o chá verde tem cafeína, ele também pode ser considerado um termogênico. Existem chá de hibisco? Chá de hibisco tem, mas o que tem mais mesmo é o próprio café, tá? É pimenta, gengibre, canela, eles têm uma ação muito limitada. Então, assim, não vale a pena. A quantidade teria que ser muito grande, ou você põe para enfeitar, mas o que vai fazer efeito mesmo é a cafeína. Doutora, mas mesmo a pimenta, a pimenta do Nonô, lá do Mercado Central, que é de Belo Horizonte, essa eu acredito que contra essa ninguém aguenta. Tá bom, gente, eu vou desenvolver uma pesquisa da pimenta do Nonô e depois eu trago aqui para você. Porque, doutora, tem pimentas e pimentas, né? Água gelada. Água gelada é termogênica? Lógico que é. Ela vai fazer que você produza calor, então água gelada, mas não de beber uma aguinha gelada, não. É entrar dentro de uma banheira gelada ou tomar ducha de água gelada. Você produz calor e gasta mais energia do que se você estivesse correndo, por exemplo. Achou que era fácil, né? Quem mandou essa pergunta achou que era fácil. A água gelada é igual essa aqui, ó, termogênico. Não é bem assim. Outra questão é essa, doutora Sarina, tomar bastante água corta os efeitos dos termogênicos. Mito ou verdade? Tomar bastante água é maravilhosa essa pergunta, porque, gente, água também pode fazer mal em excesso. Então, a gente tem que tomar, uma pessoa aí de 70 quilos tem que tomar 2,5 litros de água por dia. Excesso de água pode causar um prejuízo para a sua saúde. Então, não é bom para nada. Quanto maior a ingestão de termogênicos, maiores são os benefícios. Mito ou verdade? Totalmente mito. Né? O termogênico ele tem que ser calculado individualmente. Tem pessoas que têm mais sensibilidades que outras. E tem pessoas, inclusive, que nem podem usar. Não é necessária a indicação médica para o uso de suplementos termogênicos. Mito ou verdade? Esse é mito. Não é necessário. Se você comprar um termogênico como suplemento e for uma dose adequada para você, você não precisa ter um médico para te indicar. É aquilo que eu te falei. Entre 100 a 300, mulheres um pouco menos, homens um pouco mais, miligramas de cafeína por dia, não costumam fazer mal. Farinha de banana verde, termogênico potente, mito ou verdade? A biomassa de banana verde é maravilhosa. Milagrosa. Ela aumenta o triptofano, ela aumenta o humor, ela é um excelente probiótico, mas ela não aumenta a queima de calor. Tá? Então ela não é um termogênico especificamente, mas ela é um grande auxílio para as pessoas que estão fazendo dieta para emagrecimento. Ela dá saciedade? Dá saciedade. Dá sim, ela é muito boa. E ela não só dá saciedade, como ela dá prazer. Por quê? Porque ela é muito rica em triptofano, sem ter o açúcar da banana madura. Então, ela dá humor. Então, ela dá um prazer aí pro paciente que usa isso. E olha, é tão legal, as nutricionistas falam maravilhas, as endocrinologistas também, porque ela entra como substituta de outros ingredientes, de farináceos. Existem muitas receitas com biomassa de banana verde. Ela é uma excelente estratégia para dietas de perda de peso. Excelente. Eu procuro saber mais sobre a biomassa de banana verde, você vai se surpreender. Aliás, a gente
vai fazer em breve um programa sobre receitas de biomassa de banana verde, que não é nem tão caro, não é barato. E você pode fazer em casa, você pode comprar a banana verde e fazer em casa, e não é difícil. Então, ela é boa para isso, ela também é excelente para o intestino, tá? Ela é um prebiótico maravilhoso, então nossa, é muito utilizado. E as pessoas têm um pouco de dificuldade de usar, com medo de achar que as coisas vão ficar com gosto de banana, e não ficam. Não fica. Bom, doutora, quero te agradecer enormemente aí pelas suas informações. Adorei essa informação que o banho gelado emagrece. Mas é preciso ter cuidado porque ele também aumenta o apetite. Tudo que faz você aumentar gasto energético sempre vai aumentar o apetite, porque o corpo vai responder para poder suprir aquele gasto. Então a gente tem que estar ligado aí, porque igual o exercício físico. Se você começa a malhar muito, você vai ter mais fome naturalmente. Então você tem que entrar com as duas estratégias. Estratégia de gasto energético e estratégia de diminuição de apetite, juntas. A sauna entra nesse fator aí como? Fator nenhum. A sauna não vai nem engordar, nem emagrecer, nem aumentar ou diminuir o apetite. Mas na hora que você toma o banho gelado do pós-sauna, aí sim, aumenta o gasto energético. Ah, sim. Então o que vale da sauna é o banho gelado. É o banho gelado. Certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Valeu. Volte sempre. Obrigada. Vai ser sempre um prazer te receber aqui. Valeu. Obrigado, o prazer foi meu. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.